Pois bem, meus queridos, nós vamos ler a palavra do Senhor para nossa meditação nesta noite, segundo livro dos Reis, capítulo 5. É uma história interessante e eu quero ler apenas o primeiro versículo para nossa reflexão, para nossa meditação, para ouvir o que Deus tem para falar. Aliás, já falou ao meu coração, mas vai falar de novo e também ao seu. A palavra de Deus é para nos ensinar-nos a viver como povo de Deus. Vamos ler a uma só voz. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque através dele Deus havia dado vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém, esta palavra já nos desperta, chama atenção. Quando alguém fala, olha, aquela pessoa é assim, 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 porém, ou mais, essa palavra já muda um pouquinho, já traz-nos aí uma curiosidade, por quê? Mas aqui já está respondendo, porque era leproso. E eu quero, com a graça e misericórdia de Deus, compartilhar a palavra com os irmãos, sob o título Escondendo a Realidade. Escondendo a realidade. O texto deixa bem claro, Naamã era o comandante do rei, homem muito respeitado, honrado. Ele era realmente muito privilegiado em sua profissão e devia certamente causar inveja a muitas pessoas, por causa ali do cargo que ocupava. Nos relata que ele tinha um uniforme belíssimo, vivia cercado de pessoas importantes. E também nos diz aqui que ele era famoso, grande homem, o homem mais famoso certamente daquele país. Mas interessante que por baixo daquela farda invejável, daqueles títulos, daquelas honrarias, daquela admiração que ele tinha, as suas medalhas de honra, talvez o seu dinheiro, a sua fortuna, mas quando ele entrava no seu quarto, quando ele se despia, quando ele tirava aquela indumentária e se via diante do espelho, ele então contemplava ali uma triste realidade. A doença certamente se espalhava a cada dia, e ele realmente não sentia mais nenhuma dor, porque sabemos que a lepra, ela vai tirando a sensibilidade. Você muitas vezes coloca sua mão no fogo e você não percebe, você se queima, você se fere, porque você não consegue sentir mais aquela dor. E aquele homem tão importante, com a posição tão elevada, mas ele escondia então alguma coisa.
Ele não podia se expor, certamente com luva, certamente um capacete que cobria, deixava só os olhos de fora, um roupão, a roupagem, a sua aquele uniforme, né, que cobria, e ele escondia. Certamente ele não podia se apresentar como gostaria, porque certamente as pessoas iriam vê-lo, iam conhecer a sua realidade. E até interessante que alguém comentava isso, e na Bíblia não relata, mas ele diz que quando esse Naamã, ele chega para o seu Senhor e fala que em Israel havia assim, 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 e diz-nos que ele estava ali também mostrando o próprio Senhor, o próprio rei, o próprio imperador ali, o comandante dele, o chefe dele, também não conhecia. Isso é fonte extra bíblica. E que quando ele conta para o seu senhor, para o rei, olha, lá tem assim alguém que cura tal, e o rei então se espanta, e ele fala assim, vai imediatamente, eu vou já escrever uma carta e vou mandar, para que essa pessoa então resolva o seu problema, para que você seja curado. Mas isso é simplesmente fazendo parte daquilo que nós queremos conversar. Eu quero trazer realmente aos nossos corações, ao seu coração, esta verdade, esta realidade que aquele homem escondia. Tinha tantas coisas, mas vivia com uma máscara. E ele só podia tirá-la quando estava sozinho, talvez no seu quarto. Poucas pessoas que sabiam da sua situação. Mas o que eu quero dizer, o que eu quero apresentar com a história de Naamã? O que nós queremos aprender com a história de Naamã? Não quero saber sobre lepra. Até porque nós aqui, a nossa cidade, há um tempo atrás tinha, e a maioria conhece, e hoje também é bem mais fácil o tratamento. Foi descoberto, já se aplica os medicamentos, rapidamente já está restaurado. Hoje está tudo fácil, mas naquela época sabemos como era difícil. As pessoas eram rejeitadas, as pessoas quando era detectada a lepra na pessoa, ela era o que? Expulsa da cidade. Nós lemos na palavra de Deus, o próprio Jesus relatando, os evangelhos relatando, e Jesus se relacionando com essas pessoas, como era triste viver isolado, viver separado, porque não podia estar mais junto com a família. Era uma situação triste. Mas se esse homem vivia e gozava desse privilégio, certamente porque ele escondia, e muito bem, a sua doença. Mas ele sabia disso. Então o que nós aprendemos com isso? Primeira coisa, que cada um sabe de suas próprias feridas, fraquezas que carrega consigo. Cada um sabe das suas enfermidades e sabe também do seu pecado. E todos, sem dúvida, sem exceção, todos nós temos as nossas falhas, os nossos erros, pecados. Não tem quem viva nesse mundo e que fale, eu não peco. Não existe essa possibilidade de você falar, eu de agora em diante, eu não vou mais pecar. Eu realmente agora não tenho pecado. Deus falar isso, eu já estou, segundo a palavra de Deus, eu já estou mentindo. Não existe essa possibilidade. Então nós, infelizmente, nós trazemos conosco essa semente do pecado. E que de quando em quando esse velho homem quer se levantar, quer determinar muitas vezes as nossas atitudes. O fato é que todos nós erramos, o fato é que temos falhas, o fato é que temos pecados. Mas a pior coisa que pode acontecer
é quando alguém perde a sensibilidade daquilo que lhe causa mal. Então nós olhamos aqui para a vida desse homem e a lepra causava isso. Naamã via as suas feridas, mas não sentia a dor. E assim ia sendo consumido, o seu corpo ia sendo consumido. Gradativamente ia sendo autodestruído, até chegar o ponto final, até chegar a óbito. Era de fato uma situação terrível. E da mesma forma, meus queridos, o pecado também causa isso. O pecado não confessado, ele vai também tirando a nossa paz, ele vai nos perturbando. Se nós olharmos para o Salmo 32, principalmente o verso 3, lá: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, porque noite e dia a mão do Senhor pesava sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão. O pecado também causa mal. O pecado vai corroendo por dentro. O pecado vai nos afastando cada vez mais da presença de Deus, e longe do Senhor, longe de Deus, não existe vida. E muitas vezes nós agasalhamos no nosso coração aquele pecado, e quando não confessado, porque muitas vezes, como a lepra, como muitas vezes se perde, faz com que a pessoa perca a sensibilidade de perceber o mal que aquilo está causando, assim também o apóstolo Paulo diz que muitas vezes a nossa mente, ela está cauterizada, e você já não consegue perceber mais o erro, mais o pecado. Você quer conviver com ele como se nada tivesse acontecendo. Nós lembramos do Salmo, aliás, da vida de Davi. Quando ele se refere no Salmo 32 que nós mencionamos, porque ele tinha cometido um pecado horrível, ele já tinha quebrado logo de cara 3 mandamentos importantes. E ele continuava no trono, continuava dominando, como se nada tivesse acontecido. E ele tentou por diversas vezes esconder o seu pecado, mas só que aos olhos de Deus está tudo transparente, nós não conseguimos esconder. Podemos esconder dos homens, mas não de Deus. E Davi então continuava como se nada tivesse acontecido. Até que Deus levanta um profeta e manda lá para dar um recadinho para Davi: Davi, você está em pecado. E Davi então reconhece isso. E aí ele escreve o Salmo 51. Queridos, o pecado é assim. O pecado é como uma lepra que vai aos poucos destruindo a nossa vida, roubando a nossa alegria, roubando a nossa paz, nos afastando cada vez mais da presença de Deus. E se continuarmos assim, a morte é iminente, a destruição é iminente. Então a primeira coisa que nós aprendemos com a história de Naamã é que cada um sabe de suas próprias feridas, fraquezas, e carrega consigo. E a segunda coisa que nós observamos aqui é exatamente o convivendo com aquela situação, convivendo com aquela lepra. Como era difícil, eu já disse, como era difícil para ele demonstrar uma coisa
ele viver uma mentira diante da sociedade, as pessoas olhando para ele, vendo como um líder, como alguém de proeminência, como alguém importante, uma pessoa bem-sucedida. Mas ele sabia que ele não era aquilo. Ele sabia que a sua vida estava se consumindo, que o seu corpo estava se consumindo. Como era difícil, certamente, para ele. Eu fico imaginando o sofrimento daquele homem. Ele vivia assim, talvez na presença dos seus subordinados, na presença dos seus líderes também. Ele vivia de uma forma, mas lá no fundo do seu coração, ele sabia qual era a realidade, aquilo que lhe causava mal, aquilo que estava destruindo aos poucos. E aparentemente ele não podia fazer nada que pudesse mudar aquele estado. Certamente o sofrimento era grande. Conviver com a lepra como ele estava não era fácil. Mas também queremos dizer que muitas vezes nós queremos também conviver com o pecado. Colocamos muitas vezes uma máscara. Para quem olha para nós, pense que somos o mais santo, o mais espiritual. Uma vida digna na presença de Deus. Mas, no entanto, se olharmos para o nosso coração, nós vamos ver que não é nada daquilo. Vivemos muitas vezes uma farsa. Vivemos uma mentira. Mas enganando a quem? Enganando-nos a nós mesmos. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus sonda as nossas vidas. Deus olha para nós, Ele sabe de fato o que realmente, como está o meu coração. Nesse exato momento Ele está olhando para mim, Ele está olhando para você. E Ele está olhando lá no fundo do seu coração. E Ele sabe o que está agasalhado. Muitas vezes nós carregamos conosco isso, nós queremos conviver com aquilo que desagrada a Deus. Até quando? Vivemos entristecendo sobremaneira o coração de Deus. Então, conviver com aquela situação para Ele era difícil. E conviver com o pecado também, certamente, não é fácil. Mas quando muitas vezes você perde a sensibilidade daquilo que está causando mal e daquilo que entristece a Deus, você então continua vivendo achando que nada está acontecendo de errado. Mas o pecado, assim como a lepra, ela vai levando à destruição. Mas eu já quero caminhar logo. Em terceiro ponto, louvado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, porque o Deus verdadeiro, o Jeová Jiré, o Deus da providência, que para Ele não existem impossíveis, é o Deus que entra na história, é o Deus que entra na vida daquele homem, é o Deus que entra no lar daquele homem para mudar aquela história. E é o Deus também que pode entrar nas nossas vidas para também mudar esta história. E nós aprendemos aqui em terceiro lugar, libertando-se da triste realidade. Aparentemente para aquele homem, o que o aguardava era o quê? A morte. Certamente ele já estava aceitando aquela situação, já tinha até aceitado aquela situação. Olha, eu não posso fazer nada, então eu vou esconder até quando eu puder. Mas só que naquele lar entrou uma menina que fora trazida como escrava. O próprio Naamã, como líder, então traz essa menina para sua casa, como sua escrava, para ajudar a sua esposa. E esta menina
certamente por um lapso da parte de Naamã, ela deve ter visto a sua situação. Quando ele tira aquela farda, ela percebe a situação daquele homem. E aquela menina então imediatamente corre para sua senhora e fala: olha, se o meu senhor estivesse lá, naquela cidade tal, assim, assim, ela seria curada. Nós vamos encontrar isso no texto. A gente continuar lendo aqui, a gente vai perceber. Verso 2: saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse a sua senhora: tomara meu servo, meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então ele ouve isso. E aquela menina fala com tanta convicção. Ela está ali apresentando Jesus naquele lar. E ao ouvir esta palavra, certamente o sino toca, desperta. Opa, existe possibilidade de uma mudança. Existe possibilidade de cura. Então eu quero isso. Ele vai procurar o seu senhor, o seu rei, e conta a sua história. E aí que então o rei manda rapidamente. As coisas, não vamos entrar aqui na história, depois você pode ler na sua casa. Mas o fato é que chegou o dia da vitória de Naamã. Assim como pode também chegar o dia da sua vitória, de você se libertar totalmente daquele incômodo, daquele pecado que te põe para baixo, que te entristece, que você anda assim nele, mas você anda envergonhado, você anda às escondidas, porque não quer que seja visto. Você carrega esta marca, mas Jesus já veio para mudar esta história. Chegou a hora de ser liberto. E Naamã, ele acreditou. E Naamã foi. E Naamã foi agraciado com o milagre. O seu corpo foi restaurado. A sua cura chegou. Eu fico imaginando agora a alegria daquele homem. Agora sim, além de toda a posição que eu tenho um corpo agora curado. Agora eu não tenho vergonha mais de andar até mesmo sem os meus trajes de guerra, de soldado, porque agora eu estou livre desse pecado, desse incômodo. Eu estou livre agora desta doença. Imagina a alegria que passou, que brotou no coração de Naamã, quando depois do 7º mergulho lá no Rio Jordão, e quando ele levanta a sua pele, ele está com pele de criança, totalmente restaurado. Esse é o Deus que muda, esse é o Deus que cura, esse é o Deus que restaura, esse é o Deus que transforma. Mas precisa o quê? Precisa haver por parte, da nossa parte, o desejo, a disposição de querer mudar. Você lembra quando cego Bartimeu, Jesus vai passando, e aquele barulho, e ele fala: o que está acontecendo aí? É Jesus que está passando. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, foi aumentando, gritando, até que o povo chega: cala a boca, ele não vai te ouvir não, está ocupado, tem muita gente aí. E ele gritava cada vez mais, porque ele tinha um desejo no coração de receber uma graça. E Jesus ouve a sua voz, fala: chama ele, manda ele vir. Quando ele ouve, ele se levanta, ele joga a sua capa, ele joga o seu cajado e ele pula ali, ele sai correndo. Eu não sei como, mas ele foi certinho onde estava Jesus. Jogou a sua capa, que o protegia do frio, da poeira, o seu cajado, talvez, a sua muleta, bengala, sei lá o que. Ele joga tudo e ele sai correndo. E
quando ele se prostra aos pés de Jesus, Jesus fala: o que quer que eu te faça? O que você quer? Eu quero ver, Senhor, eu quero ver. E Jesus imediatamente restaura. Por quê? Porque ele quis, porque ele foi, porque ele buscou, ele ouviu que Jesus podia resolver o seu problema e ele foi ao encontro com Jesus. Então nós precisamos entender isso. O que precisamos fazer para nos libertar muitas vezes de uma triste realidade, de um pecado que caminha conosco, que nos perturba? O que eu preciso fazer? Eu preciso tomar uma posição, ouvir a palavra de Deus. Se o Senhor realmente pode, Senhor, eu quero isso. O que você precisa fazer? Se você pegar o Salmo 51, verso 1 e 2, o que diz Davi? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Olha só, depois de ser confrontado com o profeta, e o profeta mostra: você é pecador, você está em pecado. Davi reconhece isso, então ele clama, ele escreve o Salmo 51, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Havia no coração de Davi o desejo de mudança, o desejo de transformação. E quando há esse desejo, essa vontade de mudança, Deus ajuda, Deus abençoa e Deus restaura, Deus opera maravilha. O fato é que muitas vezes nós acostumamos com o pecado e nós não confessamos, nós não clamamos pela misericórdia de Deus. Precisamos, como Davi. E no verso 10 do Salmo 51, ele diz o quê? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Tira, se quiser, te arranca esse e me dê um coração puro. Senhor, eu não quero mais conviver com este pecado. Eu quero uma mudança, eu quero uma transformação. Então tem que haver esse desejo, para que Deus possa operar, para que Deus possa abençoar. Meus queridos, Deus já veio justamente por causa do pecador. Deus já veio para mudar a história, mas tem que ouvir esta palavra e tem que clamar a Deus, e há desejo de mudança, porque Jesus já veio e já pagou o preço. Portanto, nós estamos diante da mesa do Senhor, e isso vem revelar-nos estas verdades. Suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus. Pão, simbolizando o seu corpo. Já foi moído, já foi amassado. O seu sangue já foi vertido. Para quê? Para nos purificar. Então, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, Senhor, mas eu reconheço o meu erro. Pai, me ajude, por favor, a me libertar desse mal que está me consumindo. Assim como a lepra destrói, o pecado também destrói e mata. Mas para Naamã chegou a solução. Para Naamã chegou a palavra da verdade. Para Naamã chegou ali Jesus Cristo e mudou a história. E também para nós, Jesus Cristo já veio para mudar a nossa história. Precisamos nos despir de todo o nosso ego, de todo o nosso eu, de todo o nosso pecado. Precisamos de um coração puro diante do Senhor. Deus quer operar maravilhas. Jesus Cristo quer realmente, aliás, Ele já operou. O Espírito Santo quer convencer-nos do mal, do pecado e falar: olha, em Jesus há transformação, em Jesus há mudança. Então que Deus nos ajude, meus queridos, que Deus nos abençoe, que a gente possa entender esta verdade. Chegou a cura para Naamã e chegou a cura também para os nossos pecados. Vamos viver como servos de Deus, vamos viver limpos na presença do Senhor, com o coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Amém?